E aí eu vou falar sobre algumas dificuldades do agachamento. Então a primeira eu já falei, falta de força de quadríceps. Normalmente, quem tem menos força de quadríceps, vai fazer isso aqui, ó. Vai jogar o tronco para frente. Outro problema é a falta de força nos glúteos. E aí ele acaba jogando pro quadríceps. Sente dificuldade para descer, perfeito? É isso daqui. Terceira dificuldade, uma báscula desde o início do movimento. Ele não consegue fazer isso aqui. Ele já começa o movimento aqui, tá? Também não é muito bacana para a coluna. Agora a gente vai um pouquinho sobre as dificuldades no agachamento, tá? Que você pode enfrentar. E eu vou, assim, falar do basicão mesmo pro avançado. Então, primeira coisa, você tem que avaliar a sua amplitude, certo? De agachamento. Segundo, você tem que entender qual é o movimento correto. Eu vou explicar qual é o movimento correto e depois você vê até onde você consegue chegar. Então, qual é o movimento de referência? Cintura, tá? Quadril. Ele mexe primeiro. Ele desbalanceia para trás, ó, joga o meu centro de gravidade para trás, tá? Eu tô exagerando o movimento aqui para vocês verem que, ó, eu jogo o peso pro meu calcanhar, tá vendo? Ó, o meu calcanhar sai do chão, eu tô quase indo para trás. Nesse momento, eu começo a dobrar o joelho, só que com o tronco 45 graus, tá? No máximo, pouca coisa mais inclinada que 45. Pernas na largura dos ombros. Perfeito? Curvatura da lombar, bacana. Perfeito, de preferência mãos para frente, aí eu desço. Os pés, angulação dos pés, pra cá, vai ser o seu conforto. Só peço não deixar muito aberto, tá? Eu prefiro aqui quase reto, mas pouquinho abertinho, perfeito? Então é isso aqui. Desço quanto quiser, tá? Antes, existia uma polêmica de não passar dos 90 graus, que era a zona de maior compressão patelar. Patela é esse ossinho aqui, tá? Compressão patelar é ela sendo pressionada contra a fíbula e fêmur, perfeito? Só que a questão é que a pessoa chegava nos 90 graus e voltava, né? Os 90 graus são exatamente a angulação onde mais ocorre a compressão mesmo, ou seja, passando dela, você tem menos compressão, perfeito? Então você pode passar à vontade, pode chegar lá embaixo, beleza? E só mais uma complementação, tenta descer no limite em que a sua lombar não perca muito a curvatura, tá? Chega um momento que essa curvatura ela vai sumindo e meu quadril abaixa, tá vendo? Perfeito? Então, ó, isso chama báscula, tá? Tem que tentar evitar isso. Agora, lógico, se você consegue chegar até uma altura bacana sem que role a báscula, não tem problema você chegar até o final com um pouquinho de báscula. O problema é quando já começa com a báscula. E aí eu vou falar sobre algumas dificuldades do agachamento. Então a primeira eu já falei, falta de força de quadríceps. O que acontece? 45 graus eu consigo uma divisão legal entre quadríceps, posterior e glúteo. Consigo um treinamento ótimo para os três. Normalmente, quem tem menos força de quadríceps, vai fazer isso aqui, ó. Vai jogar o tronco para frente. Por quê? É mais fácil para glúteo para ele. Eu tendo a jogar o tronco lá para frente, então, tá? Isso acontece muito, né? Isso você vê normalmente, você vê mais em mulher iniciante. Outro problema, esse você já vê mais em homem, é a falta de força nos glúteos. E aí ele acaba jogando pro quadríceps. Sente dificuldade para descer, perfeito? É isso daqui. Terceira dificuldade, uma báscula desde o início do movimento. Ele não consegue fazer isso aqui. Ele já começa o movimento aqui, tá? Também não é muito bacana para a coluna, beleza? Vamos falar desses três. Primeiro, falta de força no quadríceps. Então, eu jogando muito para trás. O que eu posso fazer para corrigir isso, Jorge? Porque isso me limita, eu não consigo nem descer tanto. Eu estou muito para frente, eu estou muito inclinado. A minha dica é deixar as mãos para cima mesmo, acima da cabeça. Ela não pode ir para frente. Então você vai fazer isso daqui, ó. Naturalmente, a pessoa vai tentar jogar o corpo para frente. Só que ela não vai poder, senão ela vai ter que precisar de uma hipermobilidade no ombro para conseguir manter a mão acima da cabeça. Então, ó, seu objetivo é manter a mão acima da cabeça. Sua tendência não é fazer isso? Na hora que você tiver que fazer isso aqui, ó, você vai tentar baixar. A única maneira da sua mão continuar acima da cabeça, ou você vai ter que dobrar o cotovelo,
não vai poder fazer isso. Ou você vai ter que ter uma hipermobilidade para jogar para trás. Você não vai conseguir, certo? Se a aluna conseguir, aí eu falo que a cabeça dela tem que ficar para cima, tá? Mas então, esse é o exercício. Chego muito para frente para baixar, então mão para cima, mantém lá e desce. Perfeito? Problema inverso, entre aspas. Aí não é eu que vou muito para baixo, é o contrário, eu fico muito em pé. Certo? E esse caso é um pouquinho mais complicado, porque no outro, normalmente eu ainda tenho uma coordenação, né? Nesse caso aqui, né? Normalmente eu ainda tenho uma coordenação de pessoa que faz isso, normalmente já tem uma coordenação bacana e uma flexibilidade maior. No outro é o inverso. Quando a pessoa começa o agachamento assim, ela tem menos coordenação e tende a ter menos flexibilidade. Então a primeira coisa, realmente, é uma pessoa que tem que parar para treinar mais flexibilidade. Perfeito? Ela está rígida. E segundo, como é que eu reequilibro? Eu tenho duas técnicas que eu uso que normalmente funcionam bem. A primeira, eu peço para mirar no anteparo, deixo ele mais ou menos um pé de distância. Na verdade, um pé e meio, tá? Um pé e meio de distância. Tá? E falo, ó, você precisa encostar lá atrás. Você precisa. Então o objetivo dele é encostar. O que vai acontecer? Ele não desce assim? Ele vai ficar descendo e vai tentar encostar e ele não vai sentir. Aí ele vai notando quanto que ele está longe do movimento que a gente quer. Então essa é a primeira técnica. Outra técnica é tirar um peso do chão. Eu amplio minha abertura e se eu não tiver peso, não tem problema. Eu imagino que eu tenho peso no meu centro e vou imaginar que eu estou levantando. Perfeito? É natural. Automaticamente a pessoa já consegue jogar o quadril para trás. Só dela pensar que ela precisa pegar um peso embaixo. Se você só falar agacha, a pessoa vai... Pega um peso lá embaixo, de repente ela consegue abaixar. Porque a raiz do problema tá que ela não consegue raciocinar para fazer isso daqui, ó. Quando o problema não é encurtamento muscular, claro. Aí por isso que eu falei, preciso alongar também. E o último problema, muita báscula. Esse talvez seja o mais complicado dos três, que é já começar o agachamento aqui, né? Normalmente, o caso 2 ainda tem o 3 junto. Então normalmente ele faz o joelho para frente e ainda com báscula. Tá? Pois é, esse negócio que você mostrou de encostar o quadril atrás ajuda um pouco com a báscula, né? Porque a pessoa vai tentar encostar e... Exatamente. Então, no caso do terceiro erro, né, que eu pontuei, vale do primeiro exercício. Então, a pessoa tende a fazer isso aqui. Então, ó, você precisa agachar e ir para cima, mão para cima. Perfeito? Bacana? Nesse caso, é uma pessoa que normalmente tem menos flexibilidade, o que vai acontecer é, ela vai começar já assim, ó. Se você se enquadrar nisso, você já sabe o que você tem que fazer. Ela já vai começar tentando descer, a mão já vai para frente, na hora. Ela não consegue fazer isso daqui. Porém, ela já está travada ali, está fazendo a educação. Aí o que eu falo? Primeiro você vai começar com as pernas abertas. Porque nesse caso é muito mais importante que ele aprenda primeiro a postura da coluna do que a amplitude. A amplitude a gente trabalha depois, tá? Então tá aqui, né? Então primeiro aprenda a postura da coluna. Mesmo que ele faça assim, ó, tá? Aí não tem problema. Eu abro a perna e agora ele vai conseguir. Não tem jeito, ele vai conseguir. E aí eu vou educando como que a coluna dele tem que estar. Porque a partir do momento que ele faz isso, toda a cadeia dele vai contrair. E é importante que ele sinta isso, porque na hora que eu faço isso sem a mão para cima, é isso que precisa acontecer. Só com menos intensidade. Eu preciso ter essa coluna toda, os multifídeos, os paravertebrais toda contraída, tá? Então ele vai começar com a perna mais aberta e o mesmo exercício do caso número 1, mas nesse caso ele tem menos flexibilidade. Então aqui, joga aqui. Então primeiro eu aprendi a ficar com a coluna reta. Outro exercício que vai ajudar bastante, o famoso stiff da academia. Ah, mas na calistenia sim, porque você precisa fazer educação postural primeiro. Então, coluna reta, sem dobrar o joelho, do joelho simplesmente fora da posição de trava. Aqui ele trava, tá certo? Você tira ele da posição de trava. Tronco, quadril para trás, tá? Jogou o peso pro calcanhar e desceu, coluna retinha. Quanto? Até o limite da sua flexibilidade, tá? O que não vale é isso daqui, ó. Não vale porque esse é exatamente o problema da pessoa. Não é isso que ela faz o agachamento aqui? Então não faz sentido ela treinar o stiff, que é justamente para isolar costas, e aí no stiff ela abaixa. Não, até nem que ela consiga só isso aqui, tá? E aí vai ter um outro problema. Você tem que reparar no stiff se você está jogando o peso para a ponta do pé ou está no calcanhar. O certo é o calcanhar. Joga o quadril para trás e o peso vai para trás. O que pode acontecer ainda é a pessoa fazer assim, ó.
Aí já tem uma outra etapa prévia ainda. Ela precisa conseguir jogar o peso para trás. Conseguiu jogar o peso para trás, aí sim, vou trabalhar a amplitude. A minha é essa aqui. Eu não consigo passar daqui, já esticou tudo aqui. Então eu volto. Tá bom? Beleza, galera? Precisando alongar. É isso que a gente se engana, galera. A gente às vezes faz compensação muscular e acha que tem flexibilidade. Então, porque, por exemplo, se eu juntar minhas pernas e tentar chegar no chão, eu chego. Mas vocês viram? Envelopei tudo. Isso não foi flexibilidade da perna. Eu precisei usar a coluna. Se eu isolar, olha só onde é que eu chego. Não passo daqui. Ou seja, o meu quadril, quando eu tô com a perna junta, ele só chega até aqui. Ele não passa daqui. Por isso que é importante sempre esse exercício não fazer compensação. Aproveitando aí só para fazer esse comentário.